começava por lhe perguntar então o que é que o moveu a avançar com esta candidatura neste momento. Assim, em primeiro lugar queria agradecer o convite, porque os debates onde os candidatos têm que expor as suas ideias, as suas propostas, e é de salutar que houvesse até mais listas. Quanto mais listas houver, mais pluralidade de ideias, mais confronto existe, e os clubes só beneficiam os clubes poderem subscrever mais do que uma lista. Ou seja, para quê? Para que não fiquem reféns de uma só lista. Porque existe um grande descontentamento de muitos clubes em relação ao que está a acontecer na Associação de Futebol Aveiro. Eu sou do tempo de termos clubes, muitos clubes nos campeonatos nacionais. E nós agora verificamos que temos duas equipas nos campeonatos profissionais e mais três. Temos o Arouca, temos o Feirense e o Oliveirense. Eu sou do tempo de ter o Espinho, de ter o Beira-Mar, de ter o Feirense, ter o Oliveirense, ter o Oliveira do Aro, São Joanense, ou seja, imensas equipas. A principal estrela de Braga são os clubes. Aqui em Aveiro não, a estrela é a Associação de Futebol de Aveiro. É as seleções, é a aldeia de futebol, e se reparar, nós fomos realmente os primeiros a ter uma aldeia de futebol, mas foi à custa de quem? Lisboa não tem, Porto não tem, Braga não tem. Você referiu isso na sua apresentação, na apresentação de candidatura, que isso foi à custa dos clubes, na sua opinião? Na minha opinião, grande parte da aldeia de futebol é à custa dos clubes. Qual é a política do Porto? Taxa zero, em taxas de jogo, desde os petizes até os júniores. Árbitros desde os petizes até os júniores. E quando a gente fala, ou seja, não pagam nada aqui em Aveiro, não. Aqui em Aveiro paga-se, e nos petizes, nos Traquinas B, nos Traquinas A, nos Benjamins B, e esta época ia entrar os Benjamins A, nós, os clubes, é que fazem o trabalho da Associação de Futebol Aveiro. Fazem de árbitros, organizam uma competição. Os clubes são sobrecarregados com taxas e taxinhas. Aliás, basta a gente ver nas multas. Basta a gente ver no Conselho de Disciplina. As multas, há uns anos atrás, eram de 40 a 50 mil euros por ano. Se você for verificar as multas este ano e no ano passado, você já vê o que é que acontece. A receita que é a fangaria de multas. Okay. É um absurdo. É multas de mau comportamento dos adeptos, é multas de 2 minutos atrasados do balneário, é multas em campeonatos organizados pela Associação de Futebol Aveiro, que são os clubes que apitam os jogos e que organizam os jogos e não têm dinheiro para pagar aos árbitros, mas têm dinheiro para pagar a um supervisor que vai ganhar dinheiro para verificar se está a correr tudo bem ou não. Ou seja, nós temos que, a Associação está aqui para ajudar os clubes, está para organizar as competições, está a olhar pela verdade esportiva e o principal, as nossas estrelas são os clubes, são os jogadores, são os árbitros e são os adeptos. E esses é que são os intervenientes principais do jogo. Não é a Associação de Futebol de Aveiro, não é a Feira de Bairadas, que tem havido na Associação de Futebol de Aveiro, haver um escalão de infantis B, que vão 200 atletas lá treinar, começam desde de setembro, até agora andam lá a treinar 200 atletas, que não faz sentido nenhum, não é seleção nenhuma. A seleção são os 30 ou os 40 melhores, e depois começa ali, agora isto não é uma Feira de Bairadas, 200 atletas para quê? Para dar voz a toda a gente, para mostrar que toda a gente é importante, depois chega ao fim e você vê que estão lá apresentados 4 atletas, e bem, 4 clubes ou 5, e bem, que são os melhores atletas. É na 14ª a cota de transferência. Ou seja, eu vou dar um exemplo, que aconteceu até o clube que foi o Vila Maiorense. Ou seja, estou por dentro do que é que aconteceu. Houve 18 jogadores, foram mais de 18, mas de Benjamins, para os Benjamins e os Traquinas não contam, a cota não se aplica. Então foram 10 infantis e 8 iniciados, foram ali cerca de 18 jogadores.
Então o clube que leva esses jogadores tem que, a partir do terceiro jogador, há uma cota de transferência. Então esses jogadores foram para um clube, para outro clube. A direção lá já não pertencia, mas soube o que é que se passou. Eles fizeram queixa e qual é o espanto com o dinheiro, que são 7 mil e qualquer coisa euros, reverte a 100% para a Associação de Futebol Aveiro. Ou seja, o clube lesado não tem direito a um cento. Eu queria voltar agora um bocadinho mais a fundo à questão das finanças da AFA, que eu acho que é um dos pontos que mais incide o seu projeto. E, em primeiro lugar, a pergunta que lhe faço é: algumas das propostas que têm implicam, se calhar, um aumento da despesa, corrija-me se estiver errado, e perguntava-lhe qual é que é a avaliação que faz da situação financeira atual da AFA. Olha, eu não considero que a situação seja boa, porque antes de entrar esta direção que está na Associação de Futebol Aveiro, eu lembro-me que todos os clubes, no final do ano, recebiam uma verba, que eram os lucros da Associação de Futebol Aveiro. As multas eram muito menores, eram 5 vezes menores, e os clubes tinham uma verba dependendo do número de atletas que tinham. Por exemplo, o Vila Mairense era capaz de receber 1.500 euros, se calhar o Feirense já recebia 4.000, e isso deixou de existir. A partir que entrou esta direção, isso deixou de existir. Ou seja, os clubes deixaram de receber. Outra coisa que as finanças estão mal, nunca mais vi a AFA Magazine. Mas a AFA Magazine continua a ser publicada. Se você for à Associação de Futebol Aveiro, você vê lá pilhas e pilhas de revistas. E quem é que paga aquilo tudo? Sabe quem são? São os clubes. A AFA TV só dá a SABSEG. Então o resto dos clubes não tem voz. Então percebe-se, houve uma subida de divisão, agora o Santo André foi o Breivia, e a AFA TV não filmou o jogo. Eles não têm voz, clubes que militam na primeira divisão não se dá um jogo por semana, na segunda divisão não se dá um jogo por semana. Aqueles clubes que só têm formação, uma vez por ano podiam ir lá filmar um torneio, perder meia hora. Ou seja, a AFA TV só serve a SABSEG, e aliás vou dizer mais, há clubes da SABSEG que estão descontentes com a AFA TV. Você sabe que agora vai haver um jogo, no final da taça, o bom União de Lamas. O vencedor ganha a taça, não ganha prémio nenhum monetário. Quem vai à final, o finalista, também não ganha nada. E disseram que também não tinham bilhetes, também não recebiam nada dos bilhetes. Eu isso ainda não tenho a certeza se é verdade, mas pelo que me disseram, fontes dos clubes, é que não recebem nada. Aliás, uma das medidas é, quando a gente, as equipas que vão à final, quer o finalista, quer o vencedor, tem que receber um prémio monetário, nem que seja a filiação do clube na próxima época, a inscrição dos jogadores na próxima época. Vamos ter que formar árbitros e depois eles vão começar a aplicar os petizes, os traquinas B, os traquinas A, os benjamins B, os benjamins A, e criar uma associação forte na arbitragem. Porto, Lisboa e Braga, as associações lutam por títulos. Campeões nacionais e da Liga Europa, e a Aveiro não. Tínhamos uma vantagem enorme para poder termos muitos árbitros e muitos árbitros nas ligas profissionais. A disciplina é importante. É um órgão importante e é um órgão autónomo. Mas não faz sentido haver multas como tem havido. Evidente, quando é um problema grave, as multas têm que ser aplicadas. Evidentemente tem que haver um regulamento, as pessoas têm que cumprir. Mas muitas das vezes é caça à multa. Ou seja, um pai chamou qualquer coisa ao árbitro, longe o árbitro, mau comportamento dos adeptos. E a maior parte das vezes nem sabe se o adepto é da equipa A ou da equipa B. Temos que nos modernizar, e não é só em termos de infraestruturas, é modernizar-nos em termos de capacidade humana. Ou seja, ter os melhores a trabalhar, ou seja, ter pessoas competentes
que saibam potencializar os recursos humanos. E nós estamos a pensar em ter um gabinete que dê apoio aos clubes sempre que seja solicitado, aos clubes mais pequenos, pelo menos. Evidentemente que um clube móvel Oeirense, um clube, o talento, reter o talento é difícil, mas o talento pode ser retido em Aveiro. Pode ficar em Aveiro, não precisa de ir para os grandes clubes, ou então, e muitas vezes nem é para os grandes clubes. Muitas vezes perdemos para clubes de igual dimensão ou até menor. Há clubes na Associação de Futebol de Aveiro que ninguém os conhece. Ou seja, eu tenho corrido o distrito todo e há clubes que nem sabem quem é o presidente. Nunca eu vi. Nem sabem quem é a Fataguesca. E em relação à aldeia do futebol? Olha, a aldeia de futebol é assim. A aldeia de futebol realmente pode ser útil, e é útil, mas não tem que ser os clubes a pagar. A aldeia de futebol podem ter uma contribuição. Mas a aldeia de futebol tem que estar ao serviço de todos. Estamos a chegar à parte final, as minhas perguntas são mais relativamente a si próprio, não a... Sim. No seu currículo científico apresenta alguns trabalhos na área do desporto adaptado, que eu pude ver. Sim. No entanto, nos 14 pontos que me fez chegar, ao que eu pude ver, não aborda essa questão de forma direta. Não, ainda não, por acaso não abordei, mas é um dos temas que provavelmente nós estamos a empenhar, porque aliás existem muitas verbas para o desporto adaptado. Aliás, ainda agora foi convidado para pertencer ao corpo técnico nacional do Walking Futebol. Por exemplo, também é um dos passos importantes que a associação pode desenvolver ao Walking Futebol. Mas no desporto adaptado não coloquei, mas é um dos temas que nós iremos ter interesse. Sim, mas consegue concretizar um bocadinho mais? Assim, criar torneios entre sexos, fomentar o futebol adaptado, o futsal adaptado, ou seja, junto das autarquias, ou seja, promover o futebol e apoiar na logística. Evidentemente, criar uma competição será muito difícil, mas pode-se criar um torneio anual ou bianual, ou seja, será depois um objeto de estudo. Eu não posso dizer que vamos fazer porque eu não tenho esse estudo em minha posse. Uma outra questão, durante 4 épocas, eu vou pesquisar, foi presidente do Vila Meirense. Exatamente. No entanto, presidir uma associação é totalmente diferente de presidir um clube. Exatamente. O que é que... Mas assim, eu experienciei tudo num clube. Desde futebol, desde atleta, a dirigente, a coordenadora, a treinadora. Eu no futsal também, estive no futsal de Vila Meirense, aliás eu comecei no futsal. Ou seja, eu tenho uma equipa transversal, ou seja, eu fui-me alavancar numa equipa que tem todas as valências, porque eu posso perceber muito de futebol. Eu só souber de futebol não vou ser competente. Eu tenho que ter uma pessoa competente na área financeira, eu tenho que ter uma pessoa competente em todas as áreas. Porque se eu souber tudo, sou o maior burro do mundo. Não tenho mais nada para aprender. Ou seja, eu aprendo todos os dias. E aprendo com pessoas simples. Porque eu costumo dizer aos meus alunos na faculdade o seguinte. Eles chegavam ao fim dos 5 anos e eu digo-lhes assim, pronto, vocês não sabem nada. E eles ficam assim a olhar para mim. Vocês têm agora um mestrado ou uma licenciatura e estão prontos a estudar sozinhos. Porque agora o mundo real é que os vai ensinar. Porque quando a gente sai da faculdade, a gente sabe a teoria e alguma prática. Mas depois a realidade da vida é que nos vai ensinar. E se a gente não estiver preparado para aprender, não vamos a lado nenhum. Minha pergunta vinha precisamente nesse sentido.
tem uma experiência grande em termos de clube, mas dentro de si, da sua equipa, tem experiência em termos de associação. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu estou no mundo associativo desde os 18 anos. Aliás, eu fui tesoureiro aqui dos Malenqueres de Lourosa, por exemplo. Eu fui tesoureiro aos 18 anos, era tesoureiro aqui dos Malenqueres de Lourosa. E sempre estive metido nas associações estudantes. Eu sempre fui uma pessoa que não conseguia estar parada. Por isso, é um desafio, mas eu tenho uma equipa capaz, porque ninguém consegue administrar uma associação de futebol sozinho. Por isso é que são os elementos que compõem a minha equipa, são 42, só para compor os órgãos sociais da associação. Fora depois os funcionários que lá trabalham e os treinadores e aquela massa humana que é enorme. Ao pude pesquisar, também foi diretor pedagógico na ESA. Sim. Eu queria perguntar-lhe nesse sentido, em que medida é que pretende tirar proveito dessa experiência? Olha, sabe que eu fiz alguns jogos de árbitros. Fiz alguns jogos de árbitros, era diretor pedagógico, e o diretor pedagógico tem que fazer de árbitro. Ou seja, isso permitiu-me perceber a dificuldade dos árbitros e perceber a dificuldade dos clubes em arranjar diretores pedagógicos. No início até achavam piada ir apitar, agora ninguém quer ir apitar. Ninguém, porque em primeiro lugar não tem a formação para ser árbitro. A maior parte das pessoas para diretor pedagógico não tem a formação. Ou seja, nós estamos a tirar o lugar aos árbitros, estamos a substituir a associação que tem o dever de organizar as competições. Quem está a organizar as competições são os clubes. Porque para fazer uma tabela de jogos, mete-se no computador no Excel e a tabela sai, demora 5 minutos. Ou seja, só queremos levar o dinheiro, os 52 euros do diretor pedagógico, mais o árbitro, mais o delegado. Depois não pode ter só um delegado, tem que ter dois, porque senão é complicado. Não pode só ter um diretor pedagógico, tem que ter dois. Ou seja, e qual é a despesa da Associação de Futebol da Aveiro? Zero. Então, se eu tiver gente que faça o trabalho da associação, é só meter para dentro. E é o que está acontecendo neste momento. E, por último, não menos importante, como falamos no início, o seu adversário rejeitou fazer um debate. Eu queria ter que responder a estas perguntas ia ser muito incómodo. Estas e muito mais. E então, que mensagem é que lhe queria deixar? Olha, eu queria deixar que espero que a candidatura seja, que a campanha seja uma campanha sem eu não iria fazer agressões à outra campanha, espero que ele faça o mesmo, e que ele se aproxime das medidas que eu estou aqui a colocar, que se aproxime delas, porque aí os clubes vão ganhar.